no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 7. Se eu cheguei um pouquinho lento, me perdoe, tá? Eu nem falei com as pessoas também hoje, porque também estou pensando que pode ser conjuntivite, né? Então, aí de repente contaminar alguém aí, eu evitei de falar com vocês hoje. Acharam aí? Diz assim o texto sagrado: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi, presta atenção nesse versículo, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou, presta atenção nesse versículo, profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, preste atenção nisso: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco agora à noite, assim como o Senhor também falou conosco hoje pela manhã. Como esta palavra, que não é muito longa, mas é uma palavra tão prática, uma palavra que certamente faz parte da nossa vida, do ciclo da nossa vida. Nesta noite, que o Espírito Santo possa nos preparar para momentos difíceis, que certamente já enfrentamos e ainda enfrentaremos até a tua volta. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, certamente, Davi não esperava que ao retornar para sua casa fosse se deparar com essa situação. Davi aqui está voltando para casa. E se você ler o capítulo 29, você vai entender isso. Então ele não esperava se deparar com essa situação. Uma cidade incendiada, mulheres, idosos e jovens, todos foram levados. As duas mulheres de Davi foram levadas. Meus irmãos, a situação ficou tão turbulenta que os homens falavam em apedrejar Davi. E olha que Davi era um líder muito amado. No versículo 4 diz o seguinte: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças.
Imagine a situação. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, eles gritaram, até não terem mais forças. Imagine a situação. Tem uma versão bíblica que diz que eles choraram até não terem mais lágrimas. Como foi difícil essa situação. Versículo 6 diz que Davi ficou profundamente angustiado. Meus irmãos, nessa noite, não estamos diante de uma situação comum, mas estamos falando de uma situação terrível. Davi está passando por um momento muito difícil em sua vida, pois o seu povo poderia ser morto pelo inimigo, mulheres poderiam morrer, crianças poderiam morrer, idosos poderiam morrer, as suas esposas poderiam morrer. Estamos falando nessa noite de uma situação que é capaz de nos fazer chorar até não ter mais lágrimas, como diz a versão bíblica, de uma situação que nos faz chorar em alta voz até não ter mais forças, situações que nos deixam fora de controle. Estamos falando de uma situação que gera em nós uma profunda angústia. Esse era o quadro que Davi estava enfrentando. E só quem passou por algum tipo de situação dessas, não digo da mesma situação que aconteceu, mas dentro desse contexto, sabe o que eu estou falando? Ou seja, de chorar em alta voz até não ter mais forças. Na verdade, eles estavam gritando, tamanha a angústia deles. E diante desse episódio terrível que Davi estava enfrentando em sua vida, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos desse texto. Primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite é que situações terríveis geralmente acontecem em nossas vidas quando menos esperamos. Isso é uma verdade absoluta. Situações terríveis geralmente acontecem em nossas vidas quando menos esperamos. Não passava pela cabeça de Davi ter que passar por isso. Não passava. Eu estava lembrando que teve um ano que eu estava comemorando um ano de casamento e de repente o telefone tocou e a notícia era que meu pai tinha falecido. E eu tive que voltar de onde eu estava, comprar passagem, ir lá para o Natal e fazer o sepultamento do meu pai. E isso acontece quando nós menos esperamos. Geralmente, quando menos esperamos, as situações surgem. É um exame que vamos fazer de rotina e descobre que está com a doença curável. É a notícia de morte de alguém que você nem imaginava. É um emprego que você não poderia perder e perde quando você nem imaginava em perder. É um filho que você descobre que está no caminho das drogas. É um filho que às vezes você perde prematuramente. Então nessa noite, não estou aqui para te deixar preocupado, não é isso, mas para ser realista com você a respeito dessas situações, e geralmente elas acontecem quando menos esperamos, pois na verdade ninguém vive pensando que alguma coisa ruim vai acontecer. Claro que no Rio de Janeiro nós já começamos a viver desta maneira, né? Mas geralmente não é assim que nós vivemos. Então o primeiro ponto que eu destaco é que situações terríveis geralmente acontecem em nossas vidas quando menos esperamos. Davi não esperava que ele fosse passar por esta situação tão difícil. Segundo ponto que eu quero destacar é que todos nós estamos sujeitos a passar por situações assim. Todos nós. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de profunda comunhão com Deus, mas Deus não isentou de passar por essa situação. Deus poderia ter lhe avisado, mas não avisou. Deus poderia ter livrado dessa situação, mas Deus não livrou. E por que não livrou? Porque situações terríveis todos nós vamos passar em algum momento e não tem jeito. Isso faz parte do ciclo da nossa vida aqui na terra. Então não pense
que pelo fato de você ser um crente piedoso, um crente de oração, um crente de profunda comunhão com Deus, que você não estará sujeito a passar por situações que lhe fará chorar em alta voz até não ter mais forças. Em algum momento, todos nós iremos passar por situações assim. E entender isso evitará que façamos aqueles questionamentos. Ele não é pastor? Por que ele está passando por isso? Poxa, aquela mulher só vivia orando e está passando por isso. Aquele irmão é tão piedoso, homem santo, mas está passando por isso. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar situações terríveis, como Davi enfrentou. Todos nós em algum momento vamos chorar em alta voz até não termos mais força. Isso em algum momento vai acontecer. Todos nós em algum momento iremos nos angustiar profundamente. Não temos como escapar disso. Agora, nem todos vão reagir da mesma maneira diante da situação terrível que irá enfrentar. A grande verdade é que o tipo de relacionamento que temos com Deus vai ditar a maneira que você vai reagir diante da situação que você vai enfrentar. Isso é um fato. Vou repetir. A grande verdade é que o tipo de relacionamento que temos com Deus vai ditar a maneira que você vai reagir diante da situação que você vai enfrentar. Isso é um fato. Davi era um homem de Deus, era um homem de oração. Isso fica muito claro nos Salmos. Ele escreveu 73 salmos, e os salmos são orações. Davi era um homem de profunda comunhão com Deus, um homem que desde a sua juventude, lá na época em que ele pastoreava o rebanho de seu pai, que ele já tinha experiências com Deus. Portanto, quero chamar a sua atenção agora para mostrar como Davi reagiu diante dessa situação. Eu quero destacar 3 pontos. Davi reagiu de 3 maneiras diante desta situação. Diante dessa situação terrível, a primeira reação de Davi foi de muito choro e de muita angústia. Versículo 4 e 6 mostra isso. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado. Ou seja, por mais que você conheça Deus, por mais que você tenha comunhão com Deus, reagir dessa forma diante de uma situação como essa é normal, é humano. Somos humanos. Davi sabia que essas pessoas que foram levadas poderiam morrer. Então ele chora em alta voz até não ter mais forças. Ele fica profundamente angustiado. Isso é normal. Não tem como você não chorar ou se angustiar ao saber que sua esposa foi sequestrada por um assassino. Não tem como você não chorar muito, ficar profundamente angustiado com a morte de um filho. Portanto, reagir dessa maneira que Davi reagiu diante de uma situação tão difícil é normal. Primeiro ponto, essa reação de Davi. Agora, Davi também teve outra reação diante dessa situação. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam e apedrejavam. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Presta atenção agora. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Outra reação de Davi. E aqui está a grande diferença, pois diante dessa situação, Davi teve um momento de choro, teve seu momento de angústia, mas Davi não ficou assim. Ele buscou se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Glória a Deus por isso. Agora, tem pessoas que diante das situações terríveis da vida ficam apenas nessa primeira reação, ou seja, ficam somente chorando
e permanecem angustiadas, ao invés de buscarem forças no Senhor, como fez Davi. Tem pessoas que até buscam se fortalecer, mas não no Senhor. Buscam se fortalecer em outras coisas, ou se afastam do Senhor. Davi não, ele buscou forças do Senhor. Davi estava fraco, mas o Senhor, seu Deus, era forte, portanto ele reagiu desta forma. Sabe, irmãos, existem situações que iremos enfrentar em nossas vidas que de fato não teremos forças para enfrentar. Isso vai acontecer, mas o Senhor tem, portanto, nós precisamos agir como Davi agiu. Você não tem força, mas o Senhor tem. Precisamos agir como Davi. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A segunda reação de Davi diante da situação tão difícil que ele estava enfrentando. Davi ainda teve outra reação diante dessa situação tão terrível. Versículo 7 e versículo 8 diz: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Glória a Deus. Terceira reação de Davi. Davi, diante da situação tão difícil, procurou saber qual era a vontade de Deus. Davi não foi precipitado. Davi não fez o que era lógico. Ou seja, ele poderia ter ido logo atrás dos inimigos para resgatar o povo, mas ele não fez isso. Davi foi saber primeiro qual era a vontade de Deus, porque geralmente, diante de situações terríveis, perdemos a noção, perdemos o controle, somos precipitados. Mas Davi foi procurar saber qual era a vontade de Deus. Por isso que eu disse que o tipo de relacionamento que temos com Deus dita a maneira como vamos reagir diante das situações difíceis da vida. Tem pessoas que diante de situações adversas ficam insanas, ficam descontroladas, e em hipótese alguma procuram saber qual é a vontade de Deus. Davi, diante da situação, chorou, sim, chorou, até não ter mais lágrimas, ficou muito angustiado, mas depois se fortaleceu no Senhor seu Deus e foi procurar saber qual era a vontade de Deus para esta situação, e Deus respondeu para ele. E o Senhor respondeu: persigam-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Meus irmãos, que nessa noite possamos aprender com esse episódio, que nessa noite aprendamos com esse homem de Deus, e quando situações graves desse tipo surgirem em algum momento em nossa vida, e vão surgir, que haja choro, sim, porque é natural, que haja angústia, sim, que é natural, mas que haja também fortalecimento no Senhor, e que procuremos saber qual é a vontade de Deus para tal situação. Pois assim como Deus direcionou como Ele deveria agir, conosco não será diferente. Amém? Eu creio nisso. Vamos orar. Eu sei que tem pessoas do nosso meio passando por situações difíceis. E se porventura
você ainda não está passando, é natural que em algum momento iremos passar. Chama os músicos. Senhor, estamos na tua presença nesta noite, Senhor. Tu conheces o coração do teu povo, Senhor. As lutas, as adversidades, os momentos difíceis que muitos estão enfrentando, que muitos enfrentarão, mas que nesta noite, através da tua palavra, Senhor, que foi ministrada, possa, Deus, fortalecer os teus filhos, que eles não fiquem apenas na primeira parte, ó Deus, diante dessa situação, que não fiquem apenas no choro, que não fiquem apenas na angústia, não, mas que eles saibam que existe um Deus que é forte, um Deus que é poderoso, e que eles possam buscar forças em Ti, Senhor. Que diante de situações difíceis, ó Pai, eles não fiquem insanos, percam o controle da situação, não, mas procurem saber qual é a Tua vontade diante de tudo isso que estão enfrentando. Nos ajuda, Senhor, porque certamente todos nós, em algum momento, iremos enfrentar situações difíceis, como o teu servo Davi enfrentou. Momentos de choro, de angústia, mas nós não estaremos sozinhos, porque o Senhor é a nossa fortaleza. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está fortalecendo o teu povo. Eu tenho certeza que nesta noite, se você está passando por alguma situação difícil, se você buscar saber qual é a vontade de Deus, assim como Davi fez, tenha certeza que Deus vai trazer direção para a sua vida. Amém? Vamos preparar para ser o Senhor.